Desta vez tenho a alegria de estar aqui como convidado especial para nós conversarmos um pouco. O Carlinhos Paixão. É Carlinhos mesmo, né? É Carlos, fica à vontade. É grande para Carlinhos Paixão repetir. e sua esposa, a irmã Shirley. Mas vamos conversar um pouco. Eu gostaria que vocês se apresentassem, vocês falassem um pouco deste momento e aí vamos começando devagarzinho por aqui. Amém. Pastor, primeiramente é um prazer, é uma honra, né, um privilégio para nós poder estar participando aqui com o senhor desse podcast que já está fazendo sucesso na igreja, as pessoas ficam comentando, né? E para nós é um motivo de alegria poder estar falando um pouco sobre família, sobre aquilo que a gente ama, né? Que é os princípios da palavra de Deus. E tem uma apresentaçãozinha que a gente sempre gosta de fazer, pastor, e para quem está nos assistindo aqui agora, para não deixar esfriar, né? Eu sou o Carlos da Shirley. Eu sou a Shirley do Carlos. Nós somos casados há 20 anos. Temos 2 filhos lindos, o Luke e o Carlos Eduardo, a cara da mãe e a inteligência do pai. E juntos somos casados para sempre. Oh, que emocionante, que bom, que maravilha. A gente sempre faz essa apresentação, né, para estimular cada vez mais o relacionamento conjugal e o relacionamento com a família. Pois não, mas assim, fale um pouco da capacitação de vocês nessa área, né, que vocês são especialistas. Amém. Assim, a gente tem já praticamente 10 anos que vem ajudando casais, né, com princípios da palavra de Deus, através de treinamentos, de cursos, né. A gente dá treinamento também pelo MMI, que é um curso, né, da Universidade da Família. E também nós temos treinamentos nossos também que a gente desenvolveu, a gente tem livro também, né. Então a gente ama muito essa área da família, né, pelo fato de que às vezes você escolhe o propósito e às vezes o propósito lhe escolhe. Eu acho que o propósito nos escolheu, né. Falar sobre casamento é uma coisa que eu não queria falar. Eu sempre gostei de falar mais de negócios, mais de assuntos, né, de finanças, outras coisas, mas Deus nos escolheu para falar, né. Nós temos aqui uma história decorrida, nós vamos falando um pouco do nosso testemunho, do que Deus fez, e se Deus fez algo tão transformador no nosso casamento, nós acreditamos que pode fazer também no seu casamento. Então nós aprendemos com Deus, com as batalhas, as lutas que nós vivemos no nosso casamento, e hoje a gente ajuda os casais, né? E com esses treinamentos de inteligência, de sabedoria bíblica, a gente vem ajudando casais, né, também com aconselhamentos, né, porque é necessário a gente estar sempre levando os princípios da palavra de Deus, né, para os corações, porque no casamento, com as guerras que tem, só Deus para poder curar, para poder transformar, né, para restaurar, né. E essa é um trabalho que Deus literalmente nos pegou e disse assim: eu quero que vocês façam isso aqui. E a gente, para a honra e glória do Senhor, tem executado, né? E não é fácil, né? Quando a gente mexe com família, o mundo espiritual se mexe, o inimigo... E justamente isso, hoje eu estava preparando a nossa entrevista e eu pensando, é uma batalha muito grande. Viver o casal já é uma batalha. Imagine trabalhar para ajudar outros casais, como é o caso de vocês. Então, deve ser realmente uma batalha muito... Tem que andar de joelho. E aí, Shirley, diga alguma coisa também. Para mim é muito gratificante, pastor, estar aqui. O Senhor fez um grande mover na minha família. Estivemos à beira de um divórcio, há uns 11, 12 anos atrás, mas tudo foi um aprendizado para mim. Quando eu fui receber Jesus, o Carlos já fazia a obra do Senhor, e eu pensei, vou casar e vou ter um casamento perfeito. Vai ser muito feliz a nossa união. Mas quando foi aos 3, 4, 5 anos, a gente começou a passar por guerras, dificuldades. Eu vim e comecei a entender que não era porque eu estava na igreja que o casamento era perfeito. Eu precisava praticar a palavra do Senhor. Mas para mim entender totalmente isso, foi um processo. Não foi fácil. Acho que passamos aí uns 7, 8 anos nesse processo para poder chegar a entender que um casamento ele precisa praticar a palavra. Com Se certeza. ele praticar a palavra, ele é um casamento renovado, um oásis de paz na casa. Por quê?
Porque eu entendo que a nossa casa é uma igreja. Pois não. Eu entendo que a nossa casa precisa ser uma igreja para poder ir para a igreja. Por quê? Porque lá nós oramos, lá nós temos comunhão, nós chamamos nossos filhos. O pequeno já, amém, glória a Deus. Já ele sente aquele fluido, vamos orar, ele se ajoelha junto com a gente. Então isso faz parte da família. Mas Chile foi de um dia para o outro? Não foi. Foi através de um grande sofrimento, de uma grande dor. Renúncia, né? E precisa de renúncia, muita renúncia. A cada dia, pastor, não para a renúncia. E a gente faz questão, pastor, de falar em detalhes. Né? Por quê? Porque e a gente, onde a gente vai, em igrejas ou treinamentos que a gente dá, às vezes a gente fala algumas coisas no altar, a gente fala no altar mesmo, abertamente, as pessoas falam assim, eu acredito que ele falou isso, né? Porque, infelizmente, né, nós mais ou menos com 7, 8 anos de casados, eu sou da igreja, eu aceitei Jesus com 13 anos, né? Mas de repente, pastor, bateu em mim assim uma frieza espiritual. Eu acho que não é nem uma frieza espiritual, mas uma falta de temor a Deus. E mesmo fazendo a obra, né? E de repente eu me vi, né, procurando outras mulheres fora do casamento. E eu falo isso abertamente. Pois não. Né? Infelizmente, né, eu traí a minha esposa várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. E eu faço questão de falar isso porque só alguém realmente transformado tem capacidade de falar isso. Porque se você não tem capacidade de abrir a boca para falar isso, você ainda não está transformado, você está escondendo alguma coisa debaixo do tapete. Né? E infelizmente, com o início das redes sociais, que é uma coisa que a gente pode falar também aqui hoje, né, das redes sociais, lá em 2008, 2009, por aí, assim, com a força de Facebook, essas coisas, abriu-se um leque para mim estar dialogando, falando com outras mulheres. Essa é a verdade. Né? E isso abriu um espaço para mim entrar num processo de traição com a minha esposa. E isso, aí você pode falar assim, mas Carlos, isso aí também foi no passado, você não era cristão? Não. Eu estava em cima do altar. Eu cantava, eu pregava e eu estava traindo a minha esposa. E eu faço questão de falar isso. Porque se eu não tivesse verdadeiramente transformado, eu jamais falaria dessa forma. Com certeza. Né? Então, isso é que é muito forte no nosso relacionamento. E você pode se perguntar, mas Carlos, alguém dentro da igreja ou em cima do altar, cantando ou pregando, pode estar vivendo em pecado? Pode. Porque eu posso ter talento para cantar ou para pregar, Deus me deu esse dom, e mesmo eu estando vivendo em pecado, Deus vai estar usando o meu dom por misericórdia da igreja. Então, e isso aconteceu lá atrás, né? A gente viveu isso, e infelizmente eu estava praticando isso, e a gente traz esse alerta, né, para líderes, para pastores, para dirigentes, né, que podem estar em cima do altar e andando em pecado. E isso não é uma coisa impossível, isso é totalmente possível. Então, isso a gente viveu, né? E aí a Chile sofreu aí 6, 7 anos comigo dando esse trabalho e a gente na igreja, né? Dando esse trabalho, mas graças a Deus ela começou a andar de joelho, ela não aceitou essa situação, ela não aceitou o divórcio, a gente chegou na beira do divórcio, né? Não aceitou isso e Deus começou a transformar, né? Aí onde Deus entrou e ele veio quebrando tudo, tirando tudo que a gente tinha, financeiramente a gente perdeu tudo, né? Eu não me lembro se eu passei um mês sem carro, eu passei quase 3 anos sem carro, andando a pé, pedindo dinheiro emprestado e sofrendo, porque Deus resolveu agir na área financeira com a gente. Porque né? Quando começou tudo isso, pastor, eu disse, eu orei para me namorar, eu orei para me noivar, eu orei, o Senhor disse que era de Deus, se o Senhor disse, pastor, então eu creio que era de Deus, então tinha um processo, um aprendizado em algo que eu estava passando. E em uma das orações, que eu sempre gostei muito de oração, uma irmã falou, eu te vejo novamente na tua casa, na casa da tua mãe, chorando muito. E eu me levantei e disse, eu não aceito. Eu orei para tudo isso e eu vou continuar orando, vou fazer propósito e o Senhor vai fazer um grande mover. E comecei um grande propósito, mas muito tagarela. Não fechava a minha boca. Então isso atrapalhou o meu processo. Até dou uma dica aqui. Quando estiver em guerra com o filho, com o esposo ou algo, deixa o Senhor trabalhar, porque se a gente continuar orando e continuar falando, feita aquela mulher tola, não vai adiantar. Porque quem vai agir é o Senhor. É verdade. Eu conheço uma historinha e cabe muito bem aqui na palavra da Shirley, que
um casal brigava muito, aí foram a mulher foi se confessar. Aí chegou para o padre e disse, padre, eu preciso me confessar. Mas o que é, minha filha? É porque, olha, eu brigo demais com meu marido. Eu espanco ele me espanca. E aquela confusão quando ele chega em casa. Padre, o que é que eu faço? Aí o padre disse, eu tenho uma solução para o seu problema. Aí, aguarde só um minutinho. O padre saiu e voltou com a garrafa na mão. Aí disse, olha, isso aqui é água benta. Leve para casa e tome. Toda vez que o seu marido chegar em casa zangado, querendo brigar com você, você não engole, bota água na boca e fica com a boca fechada. E o resultado, voltou a paz. Aí ela voltou lá para perguntar ao padre que água milagrosa. Não é água, não é milagrosa, era a sua língua. A palavra de Deus é muito perfeita, pastor, que tem um versículo que fala que a mulher ganha o marido sem palavras. Sem palavras, perfeitamente. E a mulher ela tem aquela compulsividade para falar, né? Aquela necessidade de como falar. Se a gente fosse mudar. E é impressionante como a palavra de Deus vem sempre contra as nossas vontades da carne, né? Isso, vai de encontro. Então eu tenho que ficar em silêncio para ganhar, eu tenho que me segurar aqui. É verdade. É muito forte isso. Eu tenho essa experiência até como marido, né? Eu tenho uma esposa que é uma maravilha na minha vida, mas tem momentos que a gente quer falar, né? O ser humano. E como pastor também. Às vezes eu engulo, desce rasgando aqui, mas desce. Porque eu acho assim que a palavra dita a seu tempo é como salva de ouro, é como maçã de ouro em salva de prata. A Bíblia diz. Dita a seu tempo. Mas não é porque a gente tem razão que a gente vai dizer o que quer. Porque aí tem o sentimento da pessoa. E onde a gente corre risco de ferir. Exatamente. A gente tem que preservar o coração da pessoa. Perfeitamente. Para ela não sair da presença de Deus. Né? E a gente, em vez de estar ajudando a Deus, está ajudando o inimigo. Sim. O Carlinhos e Shirley, como vocês receberam o chamado de Deus para cuidar de casais? Foi exatamente, pastor, nessas lutas e batalhas, porque chegou um momento que chegou assim no fundo do poço do nosso relacionamento, de tanta briga, de tanta confusão, né, que a Shirley, eu me lembro, ela não lembra bem, mas eu lembro bem, a gente na cozinha, e ela veio falar comigo chorando e dizendo assim, eu não aguento mais o nosso casamento. A gente não dá para viver desse jeito, tanta briga, tanta discussão, né? Eram coisas escondidas, o meu telefone tinha senha, o meu carro era trancado, porque tinha coisas dentro do meu carro que eu escondia, eu não queria que ela visse. Então, muita coisa, eu era meio que um 007, era tudo escondido. Né? Mas eu vasculhava tudo. E ela vasculhava tudo. Era tão impressionante. Era louca, que isso prejudica muito. E era tão mas a história é impressionante. tão terrível que eu não sabia a senha do celular dele, de notebook, de nada. Rede social. Mas eu conseguia abrir. Conseguia entrar. Eu Mesmo sem sei, era senha. aquela coisa. Eu encontrava. Eu fui atrás. Eu louca, eu tinha que saber. Fui atrás, sim. Você não é hack não, né? Você não é hack, não. Eu acho que sim. Eu acho que era o Senhor que dizia assim, quer ver? Pois vai ver. Você quer Vai a sofrer, prova? vai sofrer. Quer no lugar de buscar o Senhor, vai me buscar. Vai colocar tudo nos meus pés, a minha presença, que eu farei. Mas eu queria encontrar. Encontrava. Então, de tanta essa luta e batalha, que aí ela chorando na cozinha, ela disse, não aguento mais essa vida. E ela falou algo para mim que ela não lembra. Ela disse, eu vou embora. Eu vou embora de casa e eu quero o divórcio e tal. E eu falei, pode ir embora. Eu, sem temor, sem nada, distante de Deus, pode ir embora. E aí, graças a Deus, ela não foi, ela foi orar, né? E aí ela teve uma paciência muito grande, né? De perdão e tudo mais, de oração, né? E aí, pastor, foi que eu entendi. Tem algo aqui, Deus está querendo fazer algo na nossa vida. Está querendo usar a gente para algo, porque não faz sentido tanto sofrimento para nada. Né? Então, e aí a gente entendeu que nós fomos chamados por esse propósito. A gente não escolheu isso, mas Deus nos escolheu para usar a nossa vida, né, dessa maneira, com essa finalidade. E aí eu falo até para as pessoas que estão em casa, né, principalmente para os homens que gostam de esconder senha, gostam de esconder rede social,
né? Se a mulher pegar no telefone, pronto, vai ver o que vai conversar, mas é um desespero. Quando eu parei, pastor, com isso, foi um alívio para mim. Eu chegar em casa, deixar o telefone em cima do balcão, em cima de uma mesa, e tomar um banho, despreocupado, ver uma paz tão grande, porque eu não fazia isso. Para todo canto que eu ia com o telefone na mão, para ela não ter que abrir meu telefone, né? Então, quando eu dei um baixo em tudo isso, foi que a gente começou a sentir a paz de Deus. Então, assim, a gente foi chamado dessa forma. Foi chamado no meio da luta, no meio da batalha, e a gente entendeu. Deus quer usar a gente. Eu vi outras pessoas passando por isso e não sabendo como lutar, não entendendo que não adiantava brigar, não adiantava jogar a roupa fora de casa, não adiantava. O que tinha que fazer era orar, que o Senhor ia transformar. Então veio no meu coração, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer me usar, quer nos usar para outros que estão precisando. Aí começou o grande trabalhar de Deus. É verdade. Amém. Amém por isto, né? Hoje vocês são bênçãos, apesar da luta, pagaram um preço muito alto, como vocês já falam. E sempre se paga. Sempre se paga. Negócio de casal é uma coisa, você sabe que casamento tem a bênção de Deus, né? Mas quando o casal deixa o inimigo entrar, aí vem sofrimento, aí vem... E outra também, sabe, pastor, uma coisa assim que eu sempre me lembro, e eu gosto sempre de falar quando a gente está em mesmo palestra, uma coisa, falar para casais, eu lembro, nós passamos tempos de muita fartura, de muita abundância, mas não tinha paz, não tinha comunhão, não tinha acordo, não tinha aliança, não tinha papéis dentro da nossa casa. Então, assim, eram momentos terríveis, que hoje, quando eu comecei a orar, eu disse, Senhor, se for necessário, tire tudo. E o Senhor disse, mas tu vai passar também. Tudo bem, Senhor, eu vou suportar, porque eu vou estar com ele, vou estar bem. Então, hoje, o processo que nós ainda passamos no lado financeiro, eu agradeço ao Senhor pelo que nós vivemos hoje. Amém. Porque hoje eu posso ter bem pouquinho. Eu não posso viajar como eu viajava antes, eu não posso ter isso como eu tinha antes. Mas hoje, para a glória de Deus, nós temos paz. Isso é que é importante. Isso é que é importante. A riqueza é essa. Claro. O pastor ele começou a entender as minhas debilidades, as minhas necessidades também. Ele acorda mais cedo, ele faz café, lava a louça. Aí eu penso sorrindo quando eu vejo aquilo dali. É os detalhes que mulher se agrada com isso. Pois não. A mulher, ela gosta desses detalhes. Com certeza. Aí vê os exemplos, né, pastor? Porque, ó, é igualzinho o pai. Gosta de devocional, gosta de me ajudar em casa, então assim... Mas realmente o filho imita o pai, né? Completamente. E aí os pais têm que entender isso. Nós temos um filho de 2 anos também, estamos com o Carlos Eduardo aqui, que está aqui com a gente junto aqui, tem 17. Outro dia eu estava no meu quarto, aí tem uma gavetinha baixa assim que fica do lado da cama, e a gaveta estava um pouco aberta. Aí eu ia passando aqui, aí eu decidi fechar a gaveta com o pé, levantei a perna aqui e empurrei com o pé. Aí quando eu olhei para trás, quem era? O pequeno lá atrás, querendo botar o pé na gaveta também. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Então é minucioso. Isso o que serve para nós como pais, né? A responsabilidade que a gente tem de não só falar, né? Liderar com comportamento e não só com palavras. Eu falo sempre isso nas palestras, né? Principalmente o homem que tem que ser líder dentro de casa, né? Se tem uma coisa que o homem tem responsabilidade, pastor, em casa, é o lado espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem ele é o cabeça do lar, ele é o sacerdote do lar, né? Então eu recebo isso com um peso de responsabilidade tão grande. E a masculinidade, a figura masculina do homem, né, do pai, do marido, tá fazendo falta. Quantos homens fazem assim? Não, é para a esposa que chama para orar, que chama para o culto doméstico, que chama para a igreja, que tange ali para ir para a igreja, é a esposa que faz, é o papel dela. Não. Eu entendo que, biblicamente, o homem tem essa responsabilidade, né? De ter esse filtro espiritual, de detectar se o inimigo está entrando dentro de casa, né? Quantos pais veem a filha de 14, 15 anos passando aqui na sala, subindo lá para o quarto com o namoradinho, e ninguém fala nada, ninguém diz nada, está errado. Está errado. Eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar calado. Porque o posicionamento funciona como quadrados, espaços. Por exemplo, no momento eu sou marido, me posiciono como marido, tem hora que eu me posiciono como pai, tem hora que eu me posiciono como empresário, tem hora que eu me posiciono como servo de Deus, tem hora que eu me posiciono como filho. Então a gente tem que se posicionar e ter essa sabedoria de em cada momento, né, eu me posicionar na hora certa, né, nos detalhes certos. Então eu não posso ser simplesmente amigo do meu filho, tem hora que eu tenho que ser pai.
chamar a atenção, olha, isso aqui não é assim, a palavra de Deus ensina dessa forma. Então essa leitura, que a gente tem essa preocupação com a família, né? Porque eu acredito que essa instituição família, né, que é criada por Deus, Deus ama demais. E a gente precisa desse relacionamento familiar para crescer, para aprender, né? A família é um grande laboratório de Deus, onde no relacionamento conjugal, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com meus filhos, eu vou sendo uma pessoa melhor, eu vou evoluindo e crescendo até chegar na glória, né? Então esse entendimento que os homens estão precisando muito de assumir a liderança com responsabilidade e ser testemunho para os filhos, né? E até porque, pastor, muitos homens hoje pensam muito em ganhar dinheiro, fazer muito patrimônio. E os filhos? E os filhos? O que é que eles estão vendo? O que é que eles estão fazendo? Por que que às vezes acontece de filhos, tanto caso de ver filho se matar, tantas coisas terríveis, porque os pais deixam a desejar, pagam tudo, dão tudo, como a gente passou uma época da nossa vida, assim. A gente dava tudo de bom e do melhor para o Carlos Eduardo. Quando chegou aquele momento que tirou tudo, pastor, foi um presente de Deus. Hoje o Carlos Eduardo é controladíssimo, mãe precisa disso mesmo. Não dá para a gente esperar mais um pouco? Por causa da dificuldade que passamos. Aí tá vendo por que Deus permitiu? Porque era para ensinar a nós e a ele. Perfeitamente. Então é muito forte assim. Mas não, gente, porque separação não é de Deus. Não é de Deus. O divórcio Deus não aprova. Perfeitamente. Deus, ele une e soma. Exatamente. Né? Ele une e soma. E ele não faz divisão. Ele não, no casal, para na frente, separá-los de maneira nenhuma. Falando aí do Régio, eu lembro muito da irmã Vânia, né? Que ela que me acompanhou nesse processo todo. Irmã Vânia é uma Irmã benção. Vânia é uma benção do Régio. E ela sempre dizia, minha irmã, continue clamando, continue orando. Foi ela que me deu sempre apoio. Continue andando de joelho, que o Senhor vai fazer. Às vezes eu tenho muita raiva do Carlinhos, mas o Senhor já disse pra mim, eu amo e eu tenho muito a fazer com ele. Então, assim, a gente é grato pela vida do Régio da Vânia, que também ajudou a gente em oração. Mesmo. Eu lembro, né, que a gente foi algumas vezes para a casa dele, do Régio da Vânia, e na sala ele orava pra gente, pastor. E isso lá atrás, né, no meio que a gente estava vivendo essa dificuldade, e de repente eu fazia errado de novo. Terrível. Aí eu voltava lá para casa da Vânia com uma vergonha, sentava na sala e orar de novo. E esse casal com uma benção, teve paciência com a gente, né? A gente agradece demais. Porque nós estamos nos dias tão difíceis. E durante essa pandemia e depois da pandemia, o negócio ficou ruim para casamento. Ficou uma coisa séria. O que a gente tem de notícia de casais se separando. E no lugar de... Porque ficaram em casa, né? Mas no lugar de se unirem mais, fizeram foi se distanciar. Aí o que o casal precisa realmente aprender para evitar o divórcio, evitar a separação? Pastor, nesses nossos estudos, né, a gente, graças a Deus, lá em 2012, a gente teve acesso primeiramente ao MMI, que é um treinamento de princípios bíblicos para o casamento. Só que eu fui estudar mais, fui me aprofundar mais, né, com conteúdos, né, também que não são só da palavra. A gente também foi buscar mais conhecimento de inteligência científica, como pensa a cabeça do marido, como pensa a cabeça da esposa, né, aprender mais sobre perfil comportamental, né, sobre perfil de perdão, né, qual é a minha linguagem de perdão da minha esposa, a minha linguagem de amor, como que ela se sente amada. Então, com conceitos também, né, da inteligência humana também. Então, assim, a gente defende 2 pilares, né, que a gente traz nos nossos treinamentos, que é de inteligência humana, com livros que eu tive que estudar também, né, de comportamento, né, sobre o perfil, né, por exemplo, eu tenho um perfil um pouco mais paciente, né, já a Shirley, ela tem um perfil mais analítico, ela gosta muito de detalhes que às vezes me incomoda. E aí eu tenho que aprender como lidar com isso, com uma esposa que é muito análise, que analisa demais. E de certa forma esse análise foi bom, porque ela ficou pesquisando tanto, né, das coisas erradas que eu fazia no passado, que isso foi bom também, né?
Então, assim, aí muitas vezes o casal ele se bate cabeça com isso, por essa indiferença de perfil. E aí eu fui estudar sobre isso para poder como lidar com esse perfil. Então tem inteligência emocional também, como lidar com a ira, com a raiva, né? E aí esse pilar da inteligência e o pilar da sabedoria, que são os princípios bíblicos. O perdão, né? Que está na Bíblia, acordo, né? Os papéis, né? Os papéis, eu como marido, como líder, como provedor, como protetor, ela como auxiliadora, como intercessora, como criativa. Então, esses dois pilares da inteligência que eu consegui descobrir, né, através de leitura da inteligência humana, que o homem desenvolveu, e da sabedoria bíblica, porque os princípios que estão nessa palavra, na Bíblia, Deus ele é o criador do casamento. Então, ele deixou os princípios aqui. Se a gente não andar nesses princípios, a gente não vai ter um casamento saudável, né? Então, para o casal não entrar em divórcio, ele precisa desses dois pilares. Ele precisa dos princípios da palavra, entender, aprender e praticá-los, e precisa também de inteligência emocional, de conceitos já desenvolvidos pelo ser humano, né, para sustentar esse casamento. Então, porque os princípios de Deus, se eu não pratico esses princípios, Deus não entra no ambiente. Às vezes você está num culto de domingo, está com problema no casamento e pede ao Senhor, que o Senhor essa semana abençoe, que eu pare de brigar com meu marido, com a minha esposa, e que o Senhor entra na nossa casa. Só que eu imagino, pastor, Deus chegando na segunda-feira de manhã na porta da minha casa e batendo lá, e quando ele abre a porta, olha para a família, e a família não está andando nos princípios, nos valores. E aí Deus não entra. Ele não entra num ambiente onde não tem perdão, onde não tem, onde o casal não ora junto, onde eu não faço um devocional com ele, onde eu não estou me alimentando da palavra, né? Porque ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente lá no altar é muito fácil. Difícil é você ser crente dentro de casa, né? Ser crente, ser cristão dentro de casa é mais difícil, né? Então, Deus, ele habita onde as pessoas estão praticando os seus princípios. Então, quando eu pratico os princípios de Deus, os valores de Deus, eu dou acesso, dou liberdade, dou legalidade para Deus agir e fazer transformação. Gostei dessa palavra, legalidade. Dá legalidade. Porque às vezes a gente não dá essa legalidade, não dá esse direito de Deus trabalhar na nossa família, na nossa vida, e aí cria um problema que fica quase insolúvel, né? Quando não se dá legalidade. Porque muitas vezes, até o cristão mesmo, dá mais legalidade pro inimigo do que para Deus. E aí o inimigo, o que ele quer? Uma brechinha só para ele entrar. E depois que ele bota a pata dele para tirar, meu irmão. Dá trabalho. Dá? E uma dicasinha assim que eu dou assim, para os casais que passaram por essa pandemia, muita confusão. O que fez a nossa mudança dentro da nossa casa? O Carlinhos começou a estudar, ele começou a ver esses detalhes e começou a praticar, começou a me ajudar dentro de casa. Começou a ter mais atenção com o que eu gostava dentro de casa. Não jogava mais a toalha em cima da cama, não chegava e jogava a roupa em cima do sofá, colocava no cantinho para evitar a confusão. Então, e ele começou a praticar. Aquilo que ele começou a praticar, o Senhor começou a falar no meu coração. Aquilo que tu orava, eu estou começando a trabalhar sem tu falar. Então, aí ele começou a fazer devocionalzinho dele de madrugada, aí de manhã, quando a gente ia tomar um café, a oração na mesa, começou a praticar, e aquilo eu comecei a me alegrar, porque o Senhor começou a falar no meu coração, estou eu fazendo, estou eu trabalhando, porque eu não falava mais e ele estava fazendo, porque o próprio Deus estava. Isso traz paz, porque muitas vezes a gente brigou dentro da nossa casa, porque eu queria do jeito que era o melhor para a gente, que eu queria mostrar para ele que era o melhor, vamos orar, vamos ter um devocional, e ele não aceitava. Então, a partir do momento que ele começou a praticar, e nós dois começamos a praticar, a paz é tudo. Amém. Então, isso quer dizer que é fundamental praticar os princípios bíblicos, né? E esses pilares que você citou aí, né? Para poder ter uma família saudável, né? Porque senão porque se cada um for ter seu direito, gente, pelo amor de Deus. E o que é uma família saudável, pastor? O que é um casamento saudável? É muito simples de entender. Um casamento saudável,
eu vou fazer uma analogia de um corpo saudável. O que é um corpo saudável? É uma pessoa que está ingerindo pouca gordura e mais está buscando massa muscular, ela está buscando exercício físico, ela tá comendo verduras, ela está comendo frutas, ela tá tendo cuidado com a alimentação. Então, se você tem cuidado com a alimentação, logicamente, todo dia você fazendo isso, você vai perder peso, você vai ter um corpo saudável. Não um corpo perfeito, porque não dá para ter um corpo perfeito, zero gordura não existe. Né? Mas dá para você ter, né, uma alimentação que vai te deixar o teu corpo saudável. O casamento é a mesma coisa. Caso tenha um casamento perfeito, não tem. Mas o casamento pode ser saudável. Se eu me alimento dos princípios dos valores de Deus, que a palavra me ensina para o casamento, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um casamento saudável. Eu vou começar a performar, a ter uma performance muito melhor no meu casamento. Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, a minha esposa vai ser uma esposa melhor e, consecutivamente, meus filhos vão ser cristãos melhores. Aí eu vou ter um casamento saudável, né? Onde a gente vai ter um casamento muito mais feliz. Então, esses valores e esses princípios, né, que a palavra nos ensina, né, que a gente aprendeu, né, por exemplo, orar juntos, que a gente não orava, quando a gente começou a orar junto, foi algo transformador. Todos os dias a gente faz uma oração. Eu não consigo sair de casa sem fazer uma oração, nem que seja de 3, 5 minutos ali, apresentando o dia, agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecendo a Deus pelo alimento, pelo vestir. E se tem uma coisa poderosa na nossa família e na sua família que você está nos vendo em casa, é quando você e o seu cônjuge param para orar. Quando vocês oram juntos. Se você orar sozinho, tem um poder, e é importante que você ore sozinho também. Tem o seu devocional individual. Mas quando você ora junto com o seu cônjuge, há um poder sobrenatural. Quando você coloca os seus objetivos, as suas metas, as suas dificuldades, as suas lutas, junto com o cônjuge, em oração a Deus, Deus age de uma forma extraordinária. Então, orar junto é um princípio, é um valor bíblico. Então, se você no seu casamento não está fazendo isso, é guerra o tempo todo, né? É luto o tempo todo. Então, essa oração é que nos mantém com um casamento saudável. É um dos princípios de Deus. Mas alguém também pode dizer assim, pastor, então vocês têm um casamento totalmente sem confusão, sem briga? Não existe. Agora, quando vem alguma confusão, aí eu lembro do que Deus já fez, aí eu abro mão dos meus direitos e digo, Senhor, vale muito mais a pena relevar isso aqui, viver em paz, viver em união, em acordo com o meu esposo, do que eu estar batendo boca com esse detalhezinho. Exatamente. O problema é que muitos não querem perder seus direitos, né? Exatamente. Abrir mão dos seus direitos. Porque muitas vezes é isso que causa o problema, né? A confusão, a briga e etc e tal. Mas, Carlinhos, como ajudar os filhos a serem realmente cristãos autênticos, verdadeiros, seguidores de Cristo? Pastor, é muito simples. É simplesmente você ser, com seus comportamentos, exemplo para eles. Você educa os filhos com exemplo, não é com palavras. Se você disser, faz isso, menino, vai para ali, sobe, desce, fica aqui, como se fosse um cachorrinho ali, não funciona. Ele vê logo, papai faz isso, o papai também faz. Né? Um exemplo muito simples na nossa casa, que nos primeiros 3 anos nós batemos muita cabeça, porque você não aprende na escola sobre relacionamento, você não aprende, não tem uma matéria sobre casamento. O que tem ainda hoje, e pouca gente ainda ministra, que é o curso para noivos, né? Mas a gente não teve isso. Então eu vim do meu casamento com todos os meus comportamentos negativos, né? Eu entrava no banheiro para tomar banho e não levava a toalha, e ficava gritando, Sheila, traz a toalha para cá. Todo dia, isso enche o saco. Aí quando eu me enxugava com a toalha, eu chegava no quarto e jogava a toalha molhada em cima da cama. Aí lá é outra briga, outra confusão, né? Então, assim, são detalhes, né? E aí o que é que acontece? Chegou um momento na nossa vida, pastor, que eu peguei uma caneta e um papel e fiz uma lista de todas as reclamações que a Sheila fazia comigo, porque eu não aguentava mais. Todo dia a mesma coisa. Teve um momento que eu olhei para mim e eu disse assim, será que é só isso mesmo? Será que eu não consigo ser um marido melhor? Será que eu não consigo ser um homem que dá testemunho? Será que eu não consigo ser um homem bom para minha esposa? E aí eu peguei um papel e uma caneta e listei. Aí fiz a lista lá, que a Sheila reclamava.
Botei número 1, número 2, número 3 e botei todas as reclamações. Eu lembro que passou de 10 itens. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, a partir de hoje, toda semana, eu vou resolver 2 problemas dessa lista. Aí, primeira semana, resolvi 2. Na segunda semana, mais 2. Na terceira semana, resolvi mais 2. Da lista, 6 problemas eu já tinha resolvido. A Shirley não reclamava mais do caso sobre esse problema. Aí ela olhava, na terceira semana, ela olhou assim para mim e disse, algo estranho aqui. Tem algo diferente. Ela começou a ver a mudança. Né? Foi uma decisão que eu tomei, porque eu não aguentava mais ouvir a reclamação toda a vida, todo dia. Então, nisso, teve uma vez de manhã, lembro claramente, né, que a gente mora no duplex, que eu desci do quarto, fui para a cozinha, cheguei na cozinha e vi aquela louça toda suja. Aquilo me incomodou. Aquela sujeira nunca tinha incomodado antes. Deixava lá, ela lavava, ela se virava com a louça. De repente eu senti um incômodo com aquela sujeira em cima na louça e tal. E eu disse, rapaz, eu vou lavar essa louça. Aí lavei a louça, isso de manhã, umas 5 horas da manhã por aí, lavei e tal. Depois que eu terminei de lavar, eu nunca tinha feito o café, fiz o café na teoria, né? Porque café, se você botar café e açúcar, ou botar só o açúcar depois do café, tudo dá café no final. Aí fiz o café na teoria, como uma vez ela tinha me falado como é que fazia. Aí eu lavei a louça e fiz o café. Aí coloquei lá em cima da mesa, né? Isso porque eu me senti incomodado, não foi para agradar ela, foi porque eu me senti incomodado. Aí, daqui a pouco ela vem descendo na escada, né? E a Shirley, quando acorda de manhã, ela é meio que arrependida de não ter morrido de madrugada. Né? Porque é com aquela cara abençoada, né? Já pensando na cozinha que tá toda... Já desce com a cara fechada, zangada. Eu acho que a esposa de vocês que estão em casa é uma bênção, não tem esse problema não. Né? A manhã acorda sorrindo, com certeza. Então, nisso, quando ela chega na cozinha, pastor, que ela vê aquela louça lavada, ela simplesmente com a cara fechada, ela muda o semblante, ela faz muda o semblante. E eu peguei aquilo. Quando eu peguei aquilo, aí eu disse, eu preciso fazer isso todo dia. Para poder ver esse semblante dela, né? E aí, a partir de então, eu comecei a lavar a louça todo dia, fazer café, né? E aí eu digo para você que está em casa, você que é homem, você não vai deixar de ser macho, perder sua masculinidade, porque você lava uma louça. Isso, com certeza. Quando você faz isso, você não faz isso nem pela esposa, você faz isso para Deus. Porque Deus ama a família. E se eu faço algo pela família, primeiramente eu estou amando a Deus, eu estou cumprindo princípio. Né? Você pode pensar assim, eu vou lavar a louça para essa mulher que passou o dia todo reclamando de mim, falando mal de mim, me perseguindo, eu vou fazer isso para ele que é chato comigo? Não. Quando você faz algo dentro de casa, você faz para Deus. Porque é princípio de Deus. Deus se alegra quando você cuida da família, quando você cuida dos seus. Né? E aí, pastor, com isso, respondendo a pergunta do senhor em relação aos filhos, o meu filho começou a ver isso. Começou a ver eu lavando a louça, começou a ver eu enchendo as garrafas de água na geladeira, que eu não fazia, começou a ver eu aguar a grama, começou a ver eu levar o lixo lá fora. Nesse meu comportamento, o que foi que aconteceu? Ele começou a fazer também. Então, Carlos, como é que eu faço para criar o meu filho como um cristão? Você sendo cristão. Se você é cristão, se você... com seus comportamentos, ele vai imitar exatamente o que vai acontecer. E eu vou te motivar com uma simples palavra para você fazer isso. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai aprender o contrário, e quando ele se casar, ele vai fazer tudo de errado que você faz em casa. É impressionante. É verdade. E aí, Shirley, agora quando desceu a primeira vez que viu tudo lavado, limpinho, bonitinho, o café cheirando lá na mesa? Deus, foi muita alegria. Aí na mesma hora eu disse, sim, tá trabalhando. Só o próprio Deus, porque era tudo nas mãos, tudo água na mão, quando chegava, sentava logo no sofá e pedia tudo nas mãos. Então assim, foi só Deus. E isso foi continuando e acontecendo, às vezes não era todo dia, porque trabalha, mas quando dava fazia, e assim foi bênção. Estou dizendo que a paz veio por causa de todos esses detalhes. Eu perdi alguns amigos com isso, que eu lavava a louça e postava nos stories, né? Aí eles mandavam mensagem no WhatsApp, ei, meu irmão, eu para de seguir, tem condições. E tu tá fazendo isso aí, a minha esposa aqui em casa tá cobrando. O Carlinho tá fazendo lá, lavando a louça, e tu não faz aqui em casa. E aí eu vou parar de seguir, vou te bloquear, né? Porque é isso que a gente precisa fazer e ser, né? A gente tem que fazer isso por amor à família, por amor a Deus. É porque as pessoas não entendem que esse detalhe não é porque o homem ele tá trabalhando no lugar da mulher, o homem está fazendo serviço.
é que agrada a sua esposa. Isso me agradou, mas pode ser que outra coisa que você faça dentro de casa agrade a Diferente. sua. É. Porque cada um Obrigatoriamente pensa isso. de um jeito. Com certeza, com certeza. Que paixão. Beijo grande. Casal abençoado, com grande testemunho. Deus abençoe e use vocês para falar da graça infinita de Jesus. Porque é graça, É né? graça. É graça, é graça. Só ele. É. Só ele dá essa graça, gente. Não é o Carlinhos que Não. mudou. E nesse processo todo, pastor, eu não contei com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe não sabem. É. Depois que passou, Porque os pais sofrem. Sofre viu? demais. e aí ela disse, ainda bem que você não inventou de sair de casa. Porque minha mãe, ela é toda... É, madurou. Porque eu não aceitaria você aqui. Tem que lutar, casou, tem que lutar. O Esdras Cabral, o curso Casados para Sempre, ele diz aqui, é um divisor de água para o casal. Tudo começou na nossa vida por causa desse tipo. Foi, né? Nós fomos para Fortaleza, nós saiu daqui e fomos para conhecer esse curso. Nós conhecemos e lá onde Deus começou a trabalhar e começou a entender, a fazer a gente entender o que Deus queria para nós. Mas você sabe que muitas vezes o casal tem dificuldade de praticar os princípios Sim, bíblicos. sim, sim. E como uma pessoa, no seu caso a gente já viu que foi Deus mesmo que trabalhou por resposta de oração, tanto da Shirley como também dessas pessoas amigas, né? Como a esposa, a irmã Vânia e tantos outros que oraram por vocês. Mas como foi isso na vida de vocês e como é que vocês aconselhariam esses princípios, como obedecer esses princípios, Carlos? É assim, né? Gálatas 5:22 fala das obras do Espírito e fala das obras da carne, né? E fala dessa briga do Espírito com a carne, né? As obras do Espírito, os frutos do Espírito, paz, mansidão, bondade, benignidade, e fala dos frutos da carne também. E a gente vive essa guerra o tempo todo, né? Vive essa guerra o tempo todo. Então, como os princípios de Deus, né? Praticar os princípios de Deus não é fácil, porque o mundo espiritual, o diabo está tentando a todo tempo nos tirar a nossa paz, nos tirar a nossa alegria, né? Fazendo com que a gente não execute os princípios de Deus, né? Então, assim, na nossa vida, o que acontece? Eu entendo que Deus ele dá uma opção para você, uma boa opção. Ele mostra para você os princípios para você poder praticar. Se você não quer praticar aquilo, né, por amor, Deus vai vir batendo. Comigo, pastor, foi pancada. Comigo eu era desobediente. Depois que eu fiz teologia, eu aprendi a palavra, mas fiquei, pastor, eu acho que eu fiquei um pouco sem temor, sabe? Porque eu acho que eu fiquei com conhecimento, mas fiquei com o meu coração meio fechado para a espiritualidade. Incrível isso, né? Deveria ser o contrário. Mas aí o que acontece? Deus teve que bater em mim. Então tem pessoas que Deus vai só falar. E tem pessoas que Deus, por amor, ele vai ter que colocar prova. Porque se você está passando provação, é porque Deus te ama muito. Quanto mais prova, mais amor de Deus na sua vida. Porque Ele está querendo resgatar você. Ele está querendo ajudar você a se salvar daquela situação, mesmo que você sofra aqui. Porque é melhor sofrer aqui para o céu do que tá tudo bem aqui para o inferno. Então Deus manda luta, manda batalha, manda guerra. E comigo não foi diferente. Comigo, Deus passou comigo, eu costumo dizer, como um trator, né? Quebrando tudo. Né? E aí, a área onde Deus trabalhou em mim foi na área financeira. Deus tirou tudo, deixou a gente só com a casa, mas tirou tudo da gente. Do ponto que a gente não tinha dinheiro para comprar nada no mercantil. Não tinha nada, eu tinha que pedir meu pai, eu tinha que pedir o irmão. Então, foi dessa forma que Deus trabalhou. Então, nos meus treinamentos, nas palestras que a gente fala, né, a gente tivemos agora na congregação da área verde, né? E eu disse, irmão, se segura, bota o cinto de segurança, porque o cinto, né, de segurança, porque Deus me usa com exortação. Porque eu fui extremamente exortado por Deus, né? Foi pancada mesmo. Para mim consertar, para mim ajustar, Deus teve que bater. Tem gente que Deus fala suave ali, tem gente que Deus tem que bater muito, porque eu era difícil. Porque o Eu era extremamente orgulhoso, pastor. Então meu nível de orgulho era alto. Então o que acontece? O orgulhoso Deus bate muito. Tem que bater para poder descer para a humildade. Né? E aí nisso eu aprendi dessa forma. Então quando a gente vai também treinar casais, eu também pego mais pesado. Né? Eu pego um pouco mais pesado porque foi assim que eu aprendi. Então, no meu caso,
para executar, para viver os princípios de Deus, os valores de Deus, né, eu tive que foi na base da peia mesmo. Deus batia mesmo, né? E aí chegou uma situação que eu disse, não, eu só tenho esse caminho aqui, que é obedecer a Deus. Porque nem para desobedecer a Deus mais não conseguia. Porque também não tinha recurso financeiro para desobedecer, não tinha. Aí, né, foi dessa maneira. Então, por isso essa guerra, essa dificuldade, né? Você está vendo aí, com certeza, uma pessoa bem melhor do que eu, né? Que tem mais humildade do que eu. Então, você, com certeza, um pouco de pancada, você já recuava. Eu não, eu tive que ser bastante açoitado ali para poder me ajustar, né? Essa foi minha vida para poder aprender os princípios de Deus. Que eu dou para quem, assim, quem vive bem já, né, um pouco bem, não tem essa guerra toda que eu vivi, praticar a palavra e praticar o que o NMI ensina. Casados para Sempre, que foi o que nos ajudou muito. Acordo, procurar ter acordo dentro de casa, orar juntos, papéis. A guerra espiritual é muito grande, então a melhor coisa é orar pedindo ao Senhor para dar discernimento, sabedoria, que é hoje que a gente ora, Senhor, nos reveste do Teu Espírito, para que a gente venha entender o que o mundo espiritual está acontecendo, que a guerra é muito grande. Então, assim, se você está em casa bem, só é uns detalhezinhos, ore mais, orem juntos, entre acordo, papéis, que as coisas vão acontecer bem melhor. Amém, amém, graças a Deus. Carlinhos, vocês têm um curso, não é? Uhum. Que oferecem pela internet, é isso? Uhum. A gente, pastor, já há uns 3 anos, a gente dá mentoria para casais pela internet. A gente tem um curso de mentoria que a gente mescla princípios bíblicos com conceitos científicos que eu tive que aprender, né? Lendo livros e tudo mais, que fala de inteligência emocional, fala de perfil comportamental, fala das energias masculina e feminina, que nós não tem tempo para falar aqui, né? Sobre essas energias, como lidar com isso. Então a gente dá essas mentorias para casal, e um dos últimos, por que pareça, casais que a gente pegou foi um casal de pastor do Rio de Janeiro, que estava passando por uma batalha, para você ter uma ideia. Casado já há uns 30 anos por aí, e passando uma guerra enorme, né? E a gente detectou que olha o problema que eles estavam passando, pastor. Na igreja deles, antes da igreja ser construída, há uns anos atrás, existia muito trabalho lá de candomblé e macumbaria no terreno da igreja. E aí, quando eles construíram a igreja, depois que eles construíram a igreja, começou a guerra no casamento deles. E aí a gente acabou descobrindo, né, que tinha trabalhos de macumbaria, trabalhos de feitiçaria para destruir o casamento deles. Para você entender como o negócio é forte, né? E aí lá do outro lado, lá do Rio de Janeiro, acharam a gente começou a orar por eles e a mentorá-los pela internet, para você ver como a gente tem que andar de joelhos, né? A nossa vida é vida de consagração o tempo todo, porque é coisa séria, é coisa pesada, né? Então, e aí fez sentido para eles, né? Então, assim, a gente dá mentoria para casais, né? Pela internet também. Né? Tem o título, o curso é Mentoria Conjugal, chama de nome Mentoria Conjugal. E aí são semanas pela internet, onde as pessoas ela literalmente nos contrata, faz a inscrição, né? E a gente tem videoaulas que elas assistem, treinamento semanalmente, né? E tem um momento de encontro com a gente. A gente tem, no treinamento, tem individual com o casal e tem também um grupo com casais, né? Pela internet, através do Zoom, né? A gente faz esses aconselhamentos e tem muita gente também que não é cristã. A gente pega casais também que são de outras religiões e a gente ensina os princípios bíblicos. Você está nos contratando, nos chamando para fazer esse trabalho, a gente é cristão e fala Bíblia e palavra. Não, tudo bem, a gente quer aprender, né? Então, a gente fala nessas condições, né? Então, a gente faz esse trabalho pela internet ali e faz os trabalhos presenciais também, com palestra com casais, principalmente nas igrejas também, né? Aqui no campo, eu acho que todas as igrejas eu já visitei, então deve ter umas 3 ou 4 que eu não fui ainda, né? E a gente faz esse trabalho também com o MMI, né? Treinamento. E a gente ama isso, gosta de ajudar as pessoas, os casais, né, na área da família, porque a família tem que ser, como a gente falou no começo, né? Tem que ser uma igreja, a nossa casa tem que ser uma igreja também. E a gente vê as famílias muito bombardeadas. É demais. Muito, pastor. Tanto a gente chega assim nas igrejas, as mulheres, principalmente as mulheres,
muito tímidas, muito, choram muito quando começa a gente falar. Quando termina isso, eu vivi isso, eu vivo isso. Apesar de a gente ouvir isso, a gente dá assim, uma dor no coração, mas, à mesma hora, a gente entende por que o Senhor nos capacitou para isso, né? E voltando aqui só no caso desse pastor lá do Rio de Janeiro, o negócio foi tão sério, pastor, que ele começou a abandonar a família. O pastor. O pastor. Ele era tão ligado com a igreja, que isso tem que ter um cuidado, que a família precisa de Isso, cuidado, com né, certeza. pastor? A família precisa que ele abandonou os filhos não queriam mais estar na igreja. Como o Carlos disse, a gente tem que ser exemplo para poder nossos filhos seguir. Eles não queriam mais servir a Deus. Então, assim, era uma guerra muito grande. O pastor tem que cuidar isso aí mesmo, porque eu lembro no início muito empolgado, né, novo, eu comecei a pastorear solteiro, né, depois com 2 anos eu me casei e tudo, mas o meu tempo era consumido pela igreja, né, e a minha esposa sentia isso, sentia assim, mas ela muito tranquila, muito calma, como né, serena, ela não é uma chicle. Graças a Deus. Mas assim, depois eu descobri, eu acho que a coisa está errada, eu tenho que entrar por aqui, eu tenho que ter um tempinho, embora ainda corra muito, né? Eu acho que meus filhos sentiram muito assim minha ausência, né? Mas depois, graças a Deus, há tempo, e hoje minha família é uma bênção. Carlinhos, voltando aqui ao curso, e as pessoas podem se interessarem em fazer o curso. Como é? No meu Instagram, pastor, lá na bio do Instagram tem um link lá que você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, né? E lá também tem um livro, eu tenho um livro chamado Antidivórcio. Ele é um livro digital, eu ainda não imprimi ele, mas lá no perfil do meu Instagram você pode clicar e pode adquirir ele lá, Antidivórcio. Lá eu falo sobre princípios bíblicos, falo um pouco do nosso testemunho dentro do livro também, né? E lá você também pode procurar pelo WhatsApp, né? E pode ter uma sessão gratuita, né? Que a gente disponibiliza uma sessão gratuita de 30 minutos para a gente poder ajudar no seu casamento. A gente conversa lá cara a cara na internet, gratuitamente, você pode clicar lá e 30 minutos a gente dá um norte, um destino para o seu casamento. Qual é o endereço? O nosso Instagram é o Carlos Paixão, @o Carlos Paixão no Instagram. Você coloca e lá tem um link na bio que aí você consegue falar com a gente através desse link. Ok, nós estamos chegando ao fim. Amém. Estamos aí. Que pena, né? Depois de mais de 1 hora já, mas está muito bom, foi muito bom conversar com vocês. Agora eu gostaria de ouvir as considerações de cada um. Você fala primeiro, Chico. Eu quero agradecer, né, ao Senhor por estar aqui, por poder, é muita gratidão a Deus, por poder hoje dizer que eu vivo um novo de Deus na minha casa, com meu marido, que eu não cheguei a uma separação para a glória de Deus. E é muita gratidão ao Senhor. Pastor, eu queria deixar uma mensagem para quem está em casa, que é o seguinte, a forma que nós entendemos a família ela é como uma igreja dentro de casa, né? Lá na minha casa, segundo a Bíblia, eu sou o cabeça do lar, eu sou o sacerdote do lar. Então, na minha casa, pastor, eu me sinto como um pastor na minha casa. E aí eu pergunto para você, será que você tem sido, né, um líder dentro da sua casa? Você imagina, nós temos o nosso pastor Eliakim, que é o pastor aqui do campo, que é uma referência para nós, né? Será que você tem sido um pastor Eliakim na sua casa? Imagina aí. Então, você é um pastor dentro da sua casa, né, falando aqui para os homens, né? E é isso que eu me sinto na minha casa. Então, a minha casa ela tem que ser como uma igreja, né? Tem que ter oração, tem que ter culto doméstico, eu tenho que ensinar meus filhos os princípios da palavra, né? Então, esse entendimento, eu acredito que seja muito profundo, né? De nós exercermos esses princípios na família, né? Então, seja um pastor dentro de casa, você que é homem está me assistindo agora, e você que é esposa, seja esposa de um pastor, né? A nossa irmã Ione, que é uma referência, será que você está sendo igual a irmã Ione dentro da sua casa? Aí você deve estar respondendo, cara, você está pegando pesado comigo. Mas é assim que você tem que pensar, né? Você tem que pensar. Eu sempre faço a pergunta nos meus treinamentos, será que os seus filhos querem ser o pai que você é? Será que os seus filhos querem ser o marido, a esposa que você é? Ou será que os seus filhos não pensam nem em casamento? Que nem outro dia eu dei uma mentoria para esse casal pastor,
os filhos não queriam papo com a igreja, Nem casar. porque não queriam ser igual ao pai. Isso é um absurdo. Um rapaz com 26 anos, uma moça de 27 anos e outro de 28, era uma escadinha. 3 filhos, ninguém queria papo com a igreja, porque o pastor, que era o pastor da igreja, pai deles, eles não davam referência como cristão. Isso é um absurdo. Então, o que você está fazendo hoje como marido, como esposa, o que você está fazendo como pai, como mãe, você está dando destino para os seus filhos. Eles vão ser exatamente como você é. Então, será que você está fazendo o papel direito, como segundo a palavra de Deus? Então, assim, é assim que Deus me usa, com essa exortação e com essa pegada mais profunda, né? Me perdoe se eu falei pesado, mas é assim que funciona. Então, faça essas perguntas, né? Que o seu casamento vai começar a se ajustar, você vai começar a buscar a Deus, né? Essa força para ser uma família como uma igreja dentro do lar. Porque é muito fácil ser bênção na igreja, né? Eu também tive essa fase onde eu era muito focado na igreja, na obra, a ponto de eu nem ligar porque minha esposa pensava, achando que estava agradando a Deus. E o meu casamento se destruindo. Né? Teve só para finalizar aqui, uma situação de um líder lá em Fortaleza, numa igreja, que a esposa dele ligou para mim e falou assim: Carlos, conversa com meu marido, porque ontem à noite ele estava no culto comigo, no domingo, e de repente, segundo ele sentiu de Deus de visitar uma congregação no meio do culto, porque foi Deus que mandou ele ir. E ele foi e sumiu. E eu fiquei procurando ele, pensei que ele tinha ido no banheiro. Quando terminou o culto, né, eu fiquei lá fora aflita, e daqui a uns 10 minutos depois que terminou o culto, ele chegou. E ela chegou para ele: meu filho, você foi para onde? Não, Deus falou comigo que eu tinha que ir lá na congregação para falar isso, aquilo, outro. Aí eu disse para ele: irmã, Deus não trabalha dessa forma. Para onde eu vou, eu tenho que dizer para minha esposa para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou deixando de fazer. E Deus não vai ficar chateado se ele me dar uma ordem e eu não combinar com a minha esposa, né? Então, cuidado com que voz você está ouvindo, né? Para não fazer coisas achando que é Deus que está mandando e em desacordo, em desalinhamento com sua família. Essa é a mensagem que eu quero deixar, pastor. Amém. 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 Graças a Deus. A Alcidésia diz assim: sou grata ao Senhor pelo testemunho tão forte e relevante que ouvimos hoje. Deus os abençoe grandemente, amados irmãos Shirley e irmão Carlos. Deus abençoe. Meus sinceros agradecimentos a vocês. Foi muito bom tê-los aqui no nosso podcast. E quem não sabe, teremos uma outra oportunidade. Amém. Carlos, uma curiosidade. Você antes dava palestra financeira. Também, né? também. Ainda dá? Também. Pastor, eu tenho um livro escrito, mas não está impresso. Sim. Né, sobre princípios bíblicos, né, na área financeira, né? A gente tem esse conteúdo. A gente chegou a dar uma turma ainda em 2018. A gente deu uma turma, né, para casais aqui em Pacajus, né? E a gente tem sim treinamento que ensina os princípios bíblicos para o cristão, né? Que bom. Né? E é outro conteúdo. Eu sou assim, amante da Bíblia, eu fico estudando e desenvolvendo coisas. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.